tudo bem? Quinto dia de leitura, Dom Casmurro, projeto Dom Casmurro. Estamos lendo, analisando, interpretando, comentando, falando sobre conceitos da língua portuguesa, conceitos importantes para correta interpretação de textos, exercitando a interpretação de textos a partir do livro Dom Casmurro. Se você está chegando agora, nós temos ali, tenho ali no link da minha bio no Instagram, um botão para você baixar gratuitamente esse livro. Nós estamos hoje no capítulo 10 e no YouTube nós temos todos os outros vídeos lá gravados, tá? Então também no link da minha bio no Instagram você encontra um botão para ir direto para o canal e acompanhar a leitura desde o início, tá? Mas basta você pegar o livro e ler até o capítulo 10, né? Pra se atualizar até hoje. Começa daqui e depois você relê. Que coisa melhor, né? E quem tá aqui comigo desde o início, vamos lá para mais uma noite de leitura. Bom, ontem eu falei que já ia começar a falar daquela tarde de novembro, né, que ele tanto diz e tal, mas na verdade não começou nada, né? Ele ainda falou mais um pouco sobre uma outra pessoa, né, o tenor Marcolino e o jeito dele de falar sobre a criação do mundo, a criação da vida, né, falou sobre, através de metáforas. Vocês releram, conseguiram fazer todas as relações ali, as comparações que ele faz dentro daquele capítulo? É um capítulo bem diferente, né? E hoje vamos começar no capítulo 10, tá? Então, não vou me estender mais, vamos direto para a leitura e hoje eu só paro depois que ele começar a falar naquela tarde de novembro, tá bom? Vamos lá. Capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida, mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini. Não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quartor. Não sei se pronuncia assim, tá, gente? Mas não adiantemos. Vamos à primeira tarde, em que eu vinha saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Lembram daquele capítulo, né, a denúncia, quando José Dias falou que o Bentinho estava de TTT lá com a menina da outra casa, né, a Capitu? Olha só o que ele fala da denúncia. O nome do capítulo é a denúncia. E aí eu ainda comentei, né, provavelmente o nome do capítulo é a denúncia, porque José Dias realmente fez essa denúncia à mãe dele e acabou expondo a situação. Na verdade, parece aqui, pelo que diz, é que ele só percebeu o envolvimento, o sentimento, seja o que for que ele vai contar aqui, quando José Dias fez aquela denúncia, né? Foi, meu caro leitor, né? Porque a denúncia, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Olha só. E ele aqui concorda, né, com a teoria lá do Marcolini, eu errei o nome dele, sobre a criação do mundo. Ele se coloca dentro daquele contexto, né? E o restante da história vai nos dizer por quê que ele se coloca dentro daquele contexto, tá? Então vamos lá, a promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor. Deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram, provavelmente, os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já, então, história velha. Datava de 16 anos. Então ele volta àquela tarde, né? Ele começou a narrar aquela tarde, na verdade, quando ele fala da denúncia, da conversa de José Dias com sua mãe. Terminou com ela chorando, todo mundo consolando, lembra? Então ele volta lá, né? Que tão depressa viu desaparecer o agregado no corredor, o José Dias. Ele deixou o esconderijo e correu à varanda do fundo. E não quis nem saber das lágrimas de sua mãe. Vamos continuar. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Aqui ele está falando da promessa da mãe, né? Vamos entender. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto, o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar a luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola, mas enviou o voo antes disso.
Viúva, sentiu-se o terror de separar-se de mim, mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares. Unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível, fez-me aprender em casa primeiras letras, latim e doutrina por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cosme, que ia lá jogar as noites. Prazos largos tão fáceis de subscrever, a imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo, entretanto ia me afeiçoando à ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagens de santo, conversações de casa, tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre, e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão, e alterávamos o ritual no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha. Desculpem, novamente. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha. Hoje a missa? Eu já sabia o que isto queria dizer. Respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus. Latim, tá, gente? Algum trecho da missa, um tempo atrás, era toda celebrada em latim. De novo, Dominus non sum dignus, isto, que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma, tal era a glodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água, não tínhamos o primeiro, e a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. Ultimamente não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. 15 anos, não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo. 15 anos, não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que o de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim, como alma perdida, ou pegava-me na mão, a pretexto de nada, para apertá-la muito. Bom, esse capítulo ficou muito claro, eu acho, né? A linguagem já começa a ficar a fluir, né? De uma forma que a gente vai entendendo de forma mais imediata, né? E aqui ele fala das suas brincadeiras de criança, do projeto da mãe, do porquê da promessa, né? De torná-lo padre, de mandá-lo para o seminário. E ele acostumou com essas ideias e até brincava de missa com Capitu, né? Dividindo a hóstia. Só que dividia a hóstia entre eles, que na verdade já era um doce, né? Que ele ia buscar para fazer na brincadeira de hóstia. Mas a mãe, ela fez a promessa, né? Eu acho que o grande X aqui é que a mãe fez a promessa mas depois se apegou demais a preocupação, né? Ao medo de tê-lo longe dela. Principalmente depois que o marido morreu, ela ficaria, né, na cabeça dela sozinha, sem o filho, e foi empurrando para bem mais tarde o momento de mandá-lo para o seminário, porque tentou retardar bastante e ficar um tempo cada vez maior junto ao filho, né? Vamos lá. Na varanda. Parei na varanda. Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha, em voz me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava.
e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado, e as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com os meninos de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com quem então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente, andava cozida às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era de sempre. Capitu chamava-me, às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegavam-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras. O prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça, com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia ele contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade. E muita vez não passavam da simples repetição do dia, ou alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que a sonhava. Fez-se cor de pitanga. Pois, francamente, só agora entendi a emoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora eu sentia como sinais de alguma coisa, e assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu, e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela, em minha casa, prestava mais atenção que dantes, e, segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto, mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pude vir de um e de outro. Desculpa. Tudo isto me era... Repetindo, gente. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu. Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu. Nem achei que lhe fosse comparável a qualquer outra sensação da mesma espécie, naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Gente, olha que intenso, né? Ele descobre, então, naquela tal tarde, naquele comentário de José Dias, que amava Capitu, que estava apaixonado, e que aquilo tudo que eles passavam, né? Aquelas brincadeiras, os pequenos toques, os elogios, os sonhos que tinham um com o outro, todo aquele tempo que gostavam de passar juntos,
era tudo fruto o quê? De um sentimento muito maior, que ia muito mais além que a amizade. E ele não se dava conta disso. Menino, pela primeira vez, né, sentindo aquilo, não conhecia. Primeiro, contato dele com uma menina que, na verdade, cresceu junto com ele e que sempre foi amiga, sempre foi aquela garotinha, né, aquela amiga desde criança. E o olhar diferente de José Dias, na verdade, um olhar bem realista de José Dias para a forma como eles conviviam, a forma como eles se tratavam, a forma como eles viviam, né, na verdade, fez com que isso despertasse nele. Caramba, eu amo Capitu e Capitu me ama. Nossa, e agora, né? Trêmulo, nervoso, né? Enfim, ele, então, todo esse capítulo, né, traz essa primeira emoção dele. Ele é atordoado, lembrando das palavras de José Dias, né? Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro, essas reticências, gente, esses 3 pontinhos no final desses trechos, dessas frases aí, são as reticências, tá? E elas trazem essa continuidade, na verdade, esse pensamento interrompido, né? Sempre juntos, uma reflexão, né? Como um pensamento interrompido. Sempre juntos, em segredinhos. Se eles pegam de namoro, né? As reticências trazem isso pra gente. Então, vamos lá, atenção pra pontuação, tá? E as aspas, né? Esses trechos, essas frases estão entre aspas. Por que estão entre aspas? Porque aqui é ele pensando em algo que foi citado por uma outra pessoa. Não foi uma fala dele, mas ele repetindo na cabeça dele a fala de alguém. Então, coloca-se esses trechos entre aspas por isso, tá? Então, ele retrata aqui nesse capítulo, na varanda, né, todo esse momento, né, tão atordoado dele com essa descoberta. Não tanto pela descoberta deles. Ele não está preocupado com a mãe, enfim, mas pela descoberta dele próprio, né? Isso é que o deixou nervoso, que fique bem claro, né? Não foi o fato de outras pessoas enxergarem isso, mas o fato dele mesmo caiu a ficha, caramba, tô apaixonado, nossa, e agora, né? Então, isso que marcou aquela tarde de novembro, né? Em que ele diz que toda a vida dele, ele foi preparado para a vida dele, que começou naquele momento. E aqui ele começa a contar isso, né? Então, hoje vamos parar por aqui. Como eu sempre digo, leiam e releiam, voltem, procurem palavras que vocês não tenham entendido, deixem aqui nos comentários trechos que vocês talvez não tenham entendido bem o que quiseram dizer, tá? Se vocês quiserem que eu comente algum outro trecho, tá bom? Pra mim aqui a leitura tá ficando bem mais fluida, bem mais tranquila, bem mais clara, a linguagem mesmo está ficando mais simples, menos rebuscada, então, de melhor entendimento, assim, mais rápido, tá? Por isso eu não tô me pegando tanto a trechos, voltando tanto a trechos aqui nesses capítulos. Então, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e eu volto no vídeo de amanhã respondendo as dúvidas, tá bom? Então não deixem de compartilhar, chamar mais pessoas, seus amigos, para lerem Dom Casmurro conosco, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se, ative a notificação para você não perder nada. Hoje mesmo coloquei vídeo lá novo, diferente do livro, né? Esclarecendo dúvidas de português. E Instagram também, postei bastante coisa lá também sobre dúvidas de português, tá? Então, se você também ainda não me segue no Instagram, clica lá para seguir, tá bom? E assistam os vídeos, porque tem várias aulas lá novas que eu coloquei de ontem para hoje, tá legal? Então, muito obrigada pela companhia mais uma vez e até amanhã.